Muito bem, pessoal, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, onde você estiver aí ouvindo esse áudio. Espero que você esteja bem, com saúde, seja tudo tranquilo na sua vida e que você possa fazer um bom estudo agora, continuar na aula de medula espinal, certo? Bom, como eu havia comentado com vocês no áudio passado, eu resolvi dividir a aula em pedaços, porque ela é bem longa. E eu costumo falar bastante, então eu estou aproveitando a oportunidade para falar o máximo de informação que eu puder. E isso acaba com que o tempo acaba ficando grande, tá bom? Então vamos lá. Então eu vou retomar a partir do slide onde eu havia parado, tá bom? E vamos tocar a bola aqui. Muito bem. Só repetindo, tá? Toda informação toda informação sensitiva, no caso aqui informação somestésica, tá? E que a gente vai estar falando daquelas que trafegam pela medula espinal, elas formam tratos, e esses tratos eles são ascendentes, tá bom? A informação que tem que entrar, ou ela é uma informação do tipo esteroceptiva, ou ela é uma informação do tipo proprioceptiva, tá? Esteroceptiva é dor, calor, tremor, tá bom? E a proprioceptiva é a sensação de si próprio no espaço. No caso aqui, a informação da posição do músculo, pelos órgãos neuromusculares, a posição do tendão pelo órgão neurotendinoso de Golgi e assim por diante, certo? Então essa informação proprioceptiva também ela vai trafegar pela medula espinal e ela vai formando tratos ascendentes, certo? Existe uma segregação na medula espinal, onde eu tenho um tipo de informação que fica localizado em mais de um lado dela, em um dos funículos, e eu tenho outro tipo de informação que fica segregado em outro tipo de funículo, uma outra posição no funículo, tá? Bom, basicamente, toda informação sensitiva, ela segue uma ordem de cadeia de posição de neurônios, tá? Como eu estava comentando no final da última aula. Bom, geralmente o neurônio 1 de toda via sensitiva, no caso aqui falando sobre medula espinal, ela vai se iniciar no gânglio da raiz dorsal. Então eu tenho um esquema aqui, onde eu tenho uma secção transversal da medula, e aqui eu tenho o gânglio da raiz dorsal com os neurônios pseudo-unipolares aqui. Os neurônios pseudo-unipolares, eles têm uma projeção uma projeção periférica, e eles também têm uma projeção central, tá? Essa projeção central aqui, ó, então a gente pode dizer que como ele vai conduzir informação periférica para dentro do sistema nervoso, a gente diz que o primeiro neurônio na via sensitiva de medula espinal é o gânglio da raiz dorsal. Ele está aqui no gânglio da raiz dorsal. Bom? O segundo neurônio da via, o neurônio número 2, ele pode estar em algumas vias na medula espinal mesmo, tá? Como no caso aqui tem uma representação desses neurônios aqui no corno posterior, ó, recebendo informação sensitiva ali do gânglio, oriundas dos axônios aqui do gânglio, tá? Ou essa informação ela não faz sinapse na medula espinal, ó. Tá vendo aqui que tem um bracinho entrando aqui, ó, principalmente aqui no funículo posterior, tá? E ela vai subir sem fazer sinapse na medula espinal. Então ela vai fazer sinapse aonde? Muito provavelmente o neurônio 2 da via sensitiva que está correndo por aqui, ó, no caso aqui em verde, muito provavelmente ele está no tronco encefálico, tá bom? Então, se eu voltar nesse esquema aqui, eu tenho aqui o seguinte, então tá bom, então tem neurônio 1, está no gânglio da raiz dorsal. Neurônio 2, na maioria das vezes, está aqui no corno posterior ou dorsal da medula espinal, tá? Cujo axônio desse neurônio, no caso aqui, ele cruza o plano mediano e ele acende, ó, aqui em azulzinho. Ele acende e vai chegar até o neurônio 3 aqui da via, tá? Então aqui esse neurônio 3 está onde? Está no tálamo. Tá bom? Está no tálamo. E do tálamo,
O neurônio do tálamo vai ter o axônio, e o axônio aqui vai chegar até o córtex cerebral, no caso aqui o córtex sensitivo primário. Bom? Então eu tenho, de praxe, toda a informação sensitiva, primeiramente entra via gânglio da raiz dorsal. Segundo, o neurônio 2 de toda a via sensitiva estará ou na medula espinal ou no tronco encefálico. E 3, toda a informação sensitiva usa o tálamo como um relé antes dessa informação chegar ao córtex cerebral. Tá bom? Então, toda a informação sensitiva, com exceção de uma, o olfato. O olfato ele não passa pelo tálamo de forma primária, como cadeia de neurônios. Então, de forma bem secundária, depois tem algumas vias em que o tálamo ele vai participar. Mas aí já não é via específica, como a gente está falando aqui, informação exteroceptiva e proprioceptiva que trafega pela medula. Tá bom? Então, toda informação sensitiva ela tem obrigatoriamente tem que chegar até o tálamo, tá bom? Certo? Mas a informação auditiva chega, paladar chega, visual passa por ali também e assim por diante. Mas no decorrer do semestre nós vamos aprendendo mais sobre isso. Muito bem. Então, a gente pode passar para cá, ó. Aqui, abrangendo um pouco mais, falando um pouco mais sobre essa figura, tá bom? Então eu tenho vários tipos de informação aqui, ó, que vão passar pela medula espinal, ó. Por exemplo, dor e temperatura, ó. Sensação músculo-articular, aí que já está até indicando para o cerebelo, ó. Então eu tenho informação que não chega até o córtex cerebral. Por exemplo, ele trafega pela medula e chega até o cerebelo, tá? Mas chega até um córtex, no caso, o córtex do cerebelo, o córtex cerebelar. Bom? Então, assim, toda informação sensitiva vai chegar no córtex, seja o córtex cerebral ou, no caso, o córtex cerebelar. Mas aí a gente já vai dizer direitinho o que é cada um. Tato discriminativo, ó, sensação vibratória e sensação musculoarticular do tipo consciente. Ó. Olha que interessante. Ó. É a mesma sensação musculoarticular que vai para o cerebelo, também tem uma via aqui, só que ela é consciente. Tá? Então, as vias que você não tem consciência da posição do músculo, de movimento, aquilo já meio que virou um padrão, né? Tipo andar de bicicleta, é um puta padrão, né? Caminhar, dirigir carro, você já tem memória motora para isso, né? Você não vai aprender algo muito novo, a não ser que você tenha um contexto aí de, você está andando e você trupica, aí você lembra que a propriocepção é do tipo consciente, né? Vai reajustar o corpo, tá bom? Mas eu tenho a propriocepção, isso aqui é informação proprioceptiva, ó, discriminação, a proprioceptiva é principalmente essa daqui, ó. Sensação músculo-articular. Eu tenho essa sensação do tipo consciente, que vai trafegar até o córtex cerebral, e eu tenho a sensação músculo-articular inconsciente, que é aquela que vai para o cerebelo. Aí eu tenho as vias espinocerebelares. Mas aí a gente explica melhor também, tá bom? Vejam que eu tenho dentro da medula espinal uma segregação e uma ordem para que essas vias vão se formar. Então, eu tenho vias que trafegam no funículo lateral, eu tenho vias que vão trafegar aqui no funículo anterior, eu tenho vias que vão trafegar aqui no funículo posterior, e elas estão ali agrupadas. Às vezes a gente costuma achar que está tudo agrupadinho, certinho, direitinho, tá? Na verdade, não tem uma separação, tá bom? A não ser do funículo posterior, tem uma separação, sim. Elas são bem separadinhas. Mas as vias do funículo lateral e as vias do funículo anterior, você não tem separação entre elas, tá? Isso aqui é que foram feitos vários estudos de lesão de neurônio, que mostrou aonde que você tinha degeneração, né? E aí marcava esse axônio que ele foi lesionado. Então você dizia que ele passa por aqui, mas ele não passa só aí, tá? Como nós estamos falando de axônios,
Você pode ter esse agrupamento que está mais anterior, mas também eu posso ter fibras dele um pouco mais aqui para lateral, tá? Eu posso ter fibras que estão circulando por aqui, ó, mas elas podem vir um pouco mais para medial também. Então, nada indica que é exatamente isso. Mas elas estão mais agrupadas nessas posições que está demonstrando nesse esquema aqui. Bom, isso é o mais comum. Mais comumente é esse. Certo? Muito bem. Vamos para o próximo slide. Bom, sobre informação sensorial, tá bom? Então, ó. Ela entra na medula espinal e vai fazer sinapse, pode fazer sinapse com um neurônio motor. Então, como está identificando aqui, a informação sensitiva vinda do neurônio do gânglio da raiz dorsal, ó, esse é o prolongamento central, ele pode entrar aqui no corno posterior e fazer sinapse, por exemplo, com um neurônio motor. Aí eu tenho formação de um arco reflexo. Eu posso ter aqui, ó, fazendo sinapse com um neurônio motor gama, um neurônio motor alfa, aqui no caso, ou um neurônio pré-ganglionar do sistema nervoso autônomo. Eu posso ter sinapse com neurônios internunciais para formar arcos reflexos polissinápticos, que esses neurônios internunciais, o seu axônio, ele vai migrar ou para segmentos acima ou para segmentos abaixo, tá? Formando-se arcos reflexos com outros segmentos, para ativar mais quantidades de neurônios, tá bom? Eu posso ter sinapse com neurônios cordonais de associação para formar arcos reflexos intersegmentares, tá bom? Que, no caso, entra muito próximo desses arcos reflexos polissinápticos aqui, tá bom? Eu acabei comentando sobre esses polissinápticos, mas é a mesma relação com os intersegmentares, tá bom? É para atingir outras cadeias de neurônios para ou favorecer uma determinada ação ou para você inibir uma determinada ação, ou você inibe um grupo de músculos para favorecer a contração de outro, que é o que geralmente acontece, tá? Para você ter a extensão, o movimento de extensão da perna, quando você faz o reflexo patelar, você precisa ter a inibição dos músculos flexores, então ele tem que fazer isso daí, tá bom? E você tem que estabilizar o membro inferior contralateral também, porque esse tipo de informação sensitiva ele cruza o plano mediano para atingir outros neurônios e outros segmentos, tá bom? Para fazer sinapse também com neurônios pré-ganglionares do sistema nervoso autônomo, que eu já comentei aí com vocês, e vai ativando ou inibindo esse neurônio pré-ganglionar. Isso vai fazer com que eu tenha ali lá na frente um tipo de resposta autônoma, tá bom? Eu posso ter um tipo de descarga simpática aí, depois que ativa esse neurônio pré-ganglionar, se for aqui no caso um exemplo do sistema nervoso simpático, ele pode ativar a cadeia de gânglios simpáticos, você vai ter uma descarga adrenérgica. Tá? Ou eu posso ter sinapse com neurônios cordonais de projeção, que é o objetivo nosso que nós vamos comentar aqui, formando as vias ascendentes da medula espinal. Bom, então ela pode entrar aqui, fazer sinapse com um desses neurônios, o axônio desses neurônios pode cruzar o plano mediano e subir, ele pode subir pelo mesmo lado, ou esse axônio não faz sinapse e se agrupa em um outro feixe mais posterior e ele ascende em direção ao tronco encefálico. Bom? Muito bem. Começando aqui então a montagem das vias ascendentes, tá? Então eu vou montar aqui junto com vocês para poder ficar bem, para ver se a gente consegue entender bem, tá bom? Muito bem. Quando essa informação sensitiva, esses axônios, esse prolongamento central aqui do neurônio, do gânglio da raiz dorsal, ele vem em direção ao corno posterior, tá? Ele pode fazer o seguinte, tá? Esse axônio, antes dele entrar aqui para entrar aqui na medula espinal e formar vias internas aqui, ó, ele pode ter isso aqui, ó, esses dois ramos aqui, tá bom? Ele fornece um ramo descendente curto, que vai ter um trajeto dorso-lateral, e ele vai ter um ramo ascendente longo,
que dão origem a fibras ascendentes, tá bom? Então isso quer dizer o quê? Que geralmente essas fibras, antes dela entrar aqui, elas podem dar um ramo curto, tá? Para que vai trafegar nas margens laterais da medula espinal, tá bom? Ou ela pode entrar e dar origem a outras fibras ascendentes, tá bom? Existe uma disposição aqui dessas fibras quando elas vão entrar aqui pelo corno posterior, tá? Tem uma disposição do tipo de via sensitiva. Bom, por exemplo, as fibras que são do grupo mais lateral, elas são mais finas e dirigem-se ao ápice da coluna posterior e terminam na coluna posterior da medula espinal. Quais fibras que ele está comentando aqui? Então a gente pega esse esquema aqui do Netter. Vocês vão notar aqui o seguinte, ó. Entrando aqui, eu tenho essa fibrinha aqui roxa. Essa fibrinha roxa, ela está conduzindo informação de propriocepção e posição, tá? Então, ó, propriocepção e posição. Notem que essa fibrinha roxa, que esse prolongamento central, está vindo aqui do gânglio da raiz dorsal, esse prolongamento periférico, né? Ele vai se tornar um prolongamento central que está na margem mais medial aqui da medula espinal. Ele não é mais para lateral, ele é mais medial, está mais próximo do plano mediano. Porque eu tenho fibras aqui, ó, que estão mais próximos do plano mediano, estão mais próximos, são mais laterais aqui, ó, tá? Então eu tenho fibras mediais, no caso aqui a roxinha, e tenho fibras que são laterais, no caso essa vermelhinha aqui, ó. Essa vermelhinha, ela está conduzindo informação do quê? Olha lá, ó. De dor e temperatura. Dor e temperatura. E essa informação que está azulzinha aqui, que está entre a roxinha e a vermelhinha, é a informação de toque, pressão e vibração. Tá bom? Então, notem aqui o seguinte, ó. As fibras que são do grupo lateral são mais finas e dirigem-se ao ápice da coluna posterior. Ou seja, essas fibras que são vermelhinhas aqui, elas chegam até aqui ao ápice e aqui elas morrem aqui. Elas vão fazer sinapse com algum outro neurônio aqui, tá bom? Porém, eu tenho as fibras do grupo medial, elas dirigem-se à face medial da coluna posterior e não terminam na medula espinal. Bom, então quando elas chegam, no caso essa roxinha e essa azulzinha, vamos pegar mais essa roxinha aqui, ó. Notem que ela está se curvando, ó, e está subindo, ó. Notem essa azulzinha aqui, ela azulzinha está chegando aqui, ó, e ó, está subindo aqui também, tá? No caso aqui, ó, eu tenho também, o Netter, ele pôs aqui, junto com essa informação que está vindo aqui em azul, uma informação de toque, né? Essa informação de toque, que é um toque mais grosseiro, tá? Ele, no caso, ele estaria fazendo sinapse aqui na coluna posterior também, tá bom? Então, ó. Vamos falar especificamente dessas fibras que são mais mediais aqui, essas fibras do grupo medial, a roxinha e a azulzinha, que está ascendendo aqui. Elas formam dois fascículos aqui, elas vão formar dois fascículos dentro do funículo posterior. Então, no funículo posterior eu encontro dois fascículos. É o fascículo grácil e o fascículo cuneiforme. Bom, ó, fascículo grácil e o fascículo cuneiforme. O fascículo grácil, eu tenho ele a medula espinal toda, de região cervical até a região sacral. O fascículo cuneiforme eu tenho a partir dos primeiros segmentos torácicos até todos os cervicais, tá bom? Tem uma questão funcional aí, tá? Que eu vou explicar já para vocês, tá bom? Esses axônios que entram pelo fascículo grácil e formam o fascículo grácil e o fascículo cuneiforme, vejam que estão vindo desde segmentos de baixo, ó. No caso aqui, isso é uma representação de uma secção lombar, ó. Notem que na secção lombar, eu só tenho uma divisão no funículo posterior, aqui eu só tenho o fascículo grácil. Enquanto que aqui na região já cervical baixa, na região cervical, né, eu já tenho o grácil e o cuneiforme, bom?
Esses axônios eles estão ascendendo. Eles vão até onde? Até o bulbo. No bulbo, eles encontram o núcleo grácil e o núcleo cuneiforme. Então, essa via ascendente não faz sinapse na medula espinal, tá bom? Ela tende a chegar até o bulbo e no bulbo ela vai fazer sinapse com o seu neurônio 2, essa via sensitiva aí, tá? Mas nós vamos esmiuçar um pouquinho mais. Vamos lá. Vias ascendentes do funículo posterior. Ó. Vamos falar especificamente delas aqui. Para formar o fascículo grácil e o fascículo cuneiforme. Elas vêm da onde? Então, elas são ramos ascendentes longos das fibras do grupo medial da raiz dorsal. Então, essas fibras aqui em roxinho e em azulzinho que estão entrando no funículo posterior e fazendo um caminho de forma ascendente indo em direção ao bulbo, tá bom? O fascículo grácil inicia-se no limite caudal da medula, ou seja, está lá no bulbo, está lá no segmento mais baixo, segmentos sacrais, e termina no núcleo grácil, no bulbo, ó. Então vamos pegar, seguir aqui o fascículo grácil, ele vai ascendendo, ó, ele vem aqui da região lombar, ó, passa pela cervical nesse esquema e chega até aqui o bulbo. Bom, chega no músculo, termina no núcleo grácil. Tá bom? Terminando aqui no núcleo grácil. Quando ele chega aqui no núcleo grácil, ele vai fazer sinapse. E aí o axônio desse neurônio que está aqui no núcleo grácil vai cruzar o plano mediano. Aí sim cruza o plano mediano. Então, professor, todas as vias sensitivas cruzam o plano mediano? Sim, todas as vias sensitivas cruzam o plano mediano. Elas sempre chegam no tálamo, que é o neurônio 3 das vias esteroceptivas e proprioceptivas. Elas sempre chegam no tálamo de forma cruzada, tá? Isso a gente está falando de tálamo, tá bom? Muito bem. O que o fascículo grácil conduz? Impulsos dos membros inferiores e da metade inferior do tronco. Tá bom? Então tem uma segregação. Por quê? O fascículo cuneiforme ele vai se iniciar na região torácica alta. Ó. Por isso que a representação aqui é em medula espinal cervical. E aqui eu tenho a formação do fascículo cuneiforme. Tá bom? Cuneiforme. Porque ele tem a forma de uma cunha aqui na medula espinal. O que ocorre aqui? Quando o fascículo cuneiforme ele vai adentrando, esses axônios eles vão adentrando dentro da medula espinal, ele empurra o fascículo grácil para a medial, tá? E aí eu tenho as fibras, os axônios do fascículo cuneiforme, eles vão se depositando de lateral para medial, aí eles empurram o grácil mais para medial, por isso que fica essa situação, os dois ficam separados, tá? Tem um septo entre eles mesmo, isso aqui é real, tá bom? Tem um septo entre eles aqui, que divide o que é o fascículo grácil do fascículo cuneiforme. As fibras do fascículo cuneiforme terminam no bulbo também, tá? No caso, no núcleo de mesmo nome, que é o núcleo cuneiforme, tá bom? E que tipo de informação que está entrando aqui? A informação do plexo braquial, praticamente do plexo braquial e da metade do tórax para cima, tá? Que é a metade superior do tronco, que é já dali antes de chegar na região cervical, tá? Então, impulsos dos membros superiores e da metade superior do tronco. Que tipo de informação que é? Propriocepção do tipo consciente, sinestesia, tato discriminativo, epicrítico, sensibilidade vibratória, estereognosia, que é identificar objetos pelo tato, tá bom? Tá? Uma forma de você verificar se esse tato está funcionando bem em você é você fechar os olhos e você pegar algo, por exemplo, pega o mouse na mão. Fecha o olho e pega o celular na mão. Você consegue identificar a forma dele, tá? A borda, que ele tem, no caso o mouse, tem uma rodinha, tem uma fissura aqui, tem uma borda arredondada, é mais gordinho no centro. Com os olhos fechados você consegue discriminar aquilo que você está observando. Bom?
Então, ó, as fibras do fascículo cuneiforme terminam no núcleo cuneiforme. O axônio número 2, que está aqui no núcleo cuneiforme, ó, do neurônio número 2, ele vai se juntar com os axônios aqui do núcleo grácil, ó, e vão cruzar o plano mediano e vão ascender. Bom? Finalizando lá no tálamo. Certo? Muito bem. Vamos para o próximo slide. Joia. Para mostrar para vocês como que se dá aqui no caso a entrada da informação proprioceptiva, né? Então vejam aqui, ó. Eu tenho a representação nesse esquema, no caso aqui de propriocepção. Olha que interessante, né? Eu tenho o gânglio da raiz dorsal, o prolongamento periférico chegando até o fuso neuromuscular, tá bom? Essa informação sensitiva da posição do músculo, ela vai percorrer o axônio, ela vai virar um prolongamento central, uma raiz posterior, e ela entra. Ela entra e o axônio já vira um braço e sobe, ele formando no caso aqui, como é de região lombar, porque é de membros inferiores, ele vai formar o fascículo grácil. Bom? Mas ele também, esse axônio, ele pode fazer sinapse com um neurônio motor, como de fato ele faz, para gerar um arco reflexo aqui. Certo? Ou um neurônio, ou um interneurônio para inibir um neurônio motor de músculos flexores para estimular só os extensores. Bom, da mesma forma, a informação do órgão tendinoso de Golgi, ó, a informação periférica da articulação, ó, ela ascende, vira uma raiz posterior, né, tá entrando pela raiz posterior, e esse axônio ele se curva e ascende, formando aqui também o fascículo grácil. Bom? Esse axônio também pode fazer sinapse com um interneurônio aqui para modular a ação do músculo. Bom? Esse barulho que está fazendo aqui é a minha gata, que acabou de pular a janela aqui, entrando dentro de casa. Bom? Certo? Só para mostrar para vocês a informação do tipo proprioceptiva. Bom? O que mais aqui também? Vamos para o próximo slide. Então eu tenho... Isso é uma representação do néter, tá? Aquela mesma representação que eu falei sobre a disposição dos músculos na coluna anterior, eu tenho uma representação, no caso aqui, uma representação corpórea nos neurônios da coluna anterior. Eu tenho uma representação também corpórea, só que nas vias ascendentes, tá bom? No caso, no funículo posterior, ó, a informação que trafega pelo grácil, ela segue dessa seguinte forma, ó, a informação sensitiva dos níveis sacrais são mais mediais, tá? A informação que são mais em região lombar está meio no meio do caminho, aqui, ó. E a informação de torácica baixa segue bem mais para a lateral, ó, já aqui no limite do funículo posterior, tá bom? Quando eu tenho uma representação da medula espinal em nível cervical, que aqui eu já tenho os músculos, a representação corpórea dos músculos dos membros superiores na coluna anterior, a disposição da substância branca no funículo posterior fica dessa forma. Eu tenho o fascículo grácil, que ele já foi empurrado, ó, mas suas fibras foram empurradas mais para medial, para a entrada, para a formação do cuneiforme. O cuneiforme são os axônios daqueles neurônios que não fazem sinapse na medula, mas eles empurram aí o grácil para adaptar o cuneiforme. Aí eu tenho a mesma disposição corpórea, né? Eu tenho a informação torácica alta mais próxima aqui da linha média, tá bom? Eu tenho a informação de região cervical já depositada mais para a lateral, tá bom? E por que isso é importante, professor, saber disso, né? Porque essas fibras, elas podem ser afetadas
por um tumor aqui externo que pode pressionar, tá? Então, por exemplo, se é um tumor, tá lá na região, na coluna, na região torácica baixa, ou tá na região lombar, a hora que pressionar, pode pressionar aqui a medula, ó, e se pressionar mais as fibras mediais, eu tenho sintomas sacrais. Mas se esse tumor ele for crescendo, eu posso pressionar as lombares, pressionar a torácica. Aí eu vou ter a disposição dos sintomas acompanhando o trajeto dos tratos, tá? De mais distal para mais proximal, ou seja, de sacral para torácica. Aí eu vou ter aquela pessoa que diz assim, eu comecei sentindo um formigamento no pé, mas está na perna toda já hoje. Isso, questão de um mês, entendeu? Tá? É por isso que precisa saber bem. Essa disposição é extremamente importante para a clínica neurológica, tá? Não gostei desse esquema que o senhor fez, professor. Tem outro aqui também, ó, que você pode pegar, tem esse esquema aqui também, que é a representação corpórea nos tratos ascendentes, no caso aqui ele demonstrando a do funículo posterior, que é o nosso caso, tá? Mas tem essa mesma disposição em outros tratos aqui que eu já vou comentar com vocês. Tá bom? Então, ó, sacral, aqui, membros inferiores, região sacral, torácica baixa, né, que já pegou a pelve, né, torácica baixa, torácica alta, membros superiores e cabeça, região cervical, certo? Muito bem. O que mais? Então vamos comentar aqui. Vias ascendentes do funículo anterior. Ó. Então eu vou afastar aqui um minutinho só para eu me apropriar desse esquema aqui. Que aqui eu mostro o seguinte. Ó. Vamos formar aqui, ó, um trato, que é um trato que ele começa na medula espinal, mas ele finaliza no tálamo, tá bom? Então ele vai se chamar de trato espinotalâmico, tá bom? E ele vai ocupar o funículo anterior. Então eu chamo ele de trato espinotalâmico anterior, tá bom? Então, ó, ele é formado a partir do quê? Sempre lembrando, ó, toda via sensitiva, o neurônio número 1 está onde? No gânglio da raiz dorsal. Não se esqueçam disso, tá? Neurônio número 1 está no gânglio da raiz dorsal. O axônio desses neurônios aqui, no caso, vamos falar isso daqui de toque e dor e temperatura, tá? Vamos falar sobre esse azulzinho aqui, no caso de toque, ó. Lembra que esse axônio, ó, ele entra aqui na medula espinal e ele faz sinapse com o neurônio aqui. Ele está fazendo sinapse aqui, então ele vai formar um trato espinotalâmico. Olha que legal, né? Se o nome do trato já começa com espino, é porque o neurônio 2 está na medula espinal. Tá bom? Então, espinotalâmico. Então, esse neurônio aqui, ó, ele recebe a informação. Ó, no caso, eu fiz a representação do neurônio 2 aqui. Ó. Ele recebe essa informação pela projeção central do neurônio que está no gânglio. O axônio desse neurônio, ele cruza o plano mediano aqui na comissura branca, né? Ó, e ele acende, aqui ó, tem uma flechinha aqui indicando, ele vai acender pelo funículo anterior contralateral. Tá a posição onde ele entrou, certo? Igual nesse esqueminha aqui do néter, ó. O axônio desse neurônio aqui, ele cruza o plano mediano e ele acende aqui formando o funículo anterior. Então ele forma o trato espinotalâmico anterior. O que nós podemos falar sobre ele, ó? O neurônio número 2 são neurônios cordonais de projeção que estão na coluna posterior, tá? Mais ou menos ali nas lâminas 6 a 8 de Hexer, tá? Que essa está na base aqui da coluna. O axônio desse neurônio 2 cruza o plano mediano, formando a comissura branca, e fleta-se cranialmente. Essas fibras terminam no tálamo, tá? Quando chega na medula espinal, ele recebe outro nome, junta com outros tratos, trafega em tal lugar. Nós vamos ver tudo isso daí, tá? Mas o final da via é o tálamo. Ele encontra com o seu neurônio número 3 no tálamo.
Que informação que ele está levando? Pressão e tato leve, que é o tato do tipo protopático, que é o tato que é mais grosseiro, tá bom? Não é o tato leve que você consegue identificar coisas, mas é um tato que é um pouco mais grosseiro, tá bom? É um tato pouco discriminativo, tá? E é um tipo de informação sensitiva também de dor não discriminativa também, tá bom? Então isso quer dizer que a sensibilidade tátil, ela tem duas vias, ó. Uma via direta, via funículo posterior, como nós vimos aqui, ó. Essa informação de tato, ela também segue por aqui pelo funículo posterior, que é o axônio aqui do azulzinho, ó. Lembra que ele faz aqui, ó, ele entra aqui e ele forma o fascículo grácil ou o cuneiforme, que a informação é de tato. Mas essa informação também ela pode seguir por uma via indireta, fazendo sinapse aqui no neurônio 2 e compondo uma via espinotalâmica. Bom, então a sensibilidade tátil tem duas vias, uma direta pelo funículo posterior e outra cruzada via funículo anterior. Bom, então eu vou fazer um Ctrl M aqui, ó, eu vou aproveitando para deixar no jeitinho que quando for para enviar para vocês já tá no jeito, tá? Então vocês vão sempre aqui acompanhando essa figura aqui do Néter, eu achei ela bem didática, tá? Se você tem outra mais interessante, você fica à vontade, tá? Fica na sua figura, tá bom? Bom, eu tenho uma via chamada trato espinotalâmico lateral também, tá bom? Eu tenho a espinotalâmica anterior e agora eu vou falar do trato espinotalâmico lateral. Então vamos pegar aqui agora o mesmo esqueminha do Néter, ó. Mesmo esqueminha do Néter. Ó. Vamos lá. Neurônio do gânglio da raiz dorsal. Tem uma projeção periférica e tem uma projeção central. Esse neurôniozinho aqui em vermelho, ó, ele está carregando informação de dor e temperatura aqui, estão vendo? Ó, informação de dor e temperatura. São fibras mais laterais aqui da coluna posterior, né? Essa projeção central desse neurônio, quando ela entra aqui, ela vai fazer sinapse nesse neurônio aqui, que é o neurônio 2 da via. Tá bom? O axônio desse neurônio cruza o plano mediano na comissura branca, ó, e ascende. Só que ele ascende no funículo lateral. Aí o nome dele é trato espinotalâmico lateral, porque ele segue pelo funículo lateral, tá bom? Também ela é chamada de trato neoespinotalâmico, tá bom? Porque ela foi descoberta, disse recentemente, o recentemente é quase 100 anos atrás, tá? Mas você pode ler algum livro que chama de neoespinotalâmico, por isso que eu gosto de colocar aqui. Bom, aí eu vou afastar aqui a figura, ó, melhor, vou diminuir ela aqui, vou pôr ela aqui do lado, para a gente poder trabalhar com essa aqui que eu fiz essa montagem. Eu vou tirar, no caso, era para ir aparecendo aqui, eu vou tirar esse neurônio, esse axônio aqui desse neurônio verde aqui, ó, depois eu ponho ele aí de volta. Eu tenho a seguinte situação, então, ó. Essa informação sensitiva, ela entra aqui pela coluna posterior e ela faz sinapse no neurônio número 2 aqui da via. O axônio desse neurônio cruza o plano mediano na comissura branca, ó, e ascende pelo funículo lateral. Então ele forma aqui o trato espinotalâmico lateral. Então, ó, são neurônios cordonais de projeção que estão nas lâminas de 1 a 5 de Hexer, aqui na coluna posterior, tá? Como é informação de dor, tá? Isso é importante destacar. Como é informação de dor, ela vai ocupar essa região aqui, ó, que é mais da substância gelatinosa, tá? Então esse neurônio ele fica mais ou menos para cá, tá bom? Aqui nas lâminas 1 e 2 ali, tá? Mas eu ponho de 1 a 5 para ficar mais fácil. Lembrar que é a coluna sensitiva. Muito bem. A coluna posterior emitem axônios que cruzam o plano mediano pela comissura branca e seguem formando a via. Vão finalizar onde? No tálamo. Porque toda informação sensitiva oriunda de medula espinal trafega para o tálamo, tá?
É a principal via, ó, presta atenção, é a principal via de informação de temperatura e dor, tá? Aguda e bem localizada, aquela dor que você sabe exatamente onde está doendo. Você bateu a ponta do pé quando você estava abrindo a porta na quina, né? Aí, putz, você sabe exatamente onde dói, né? Sabe exatamente que palavrão que você vai usar para você xingar. Quer bater na porta ou quer bater na mesa, não vai resolver, tá? A madeira não vai ficar mais triste por você estar fazendo isso com ela. Tá bom? Então, ó, junto, trafegam fibras também, ó, isso é interessante, espinoreticulares, tá? Essas fibras espinoreticulares é o seguinte, deixa eu voltar esse neurôniozinho verde aqui, ó, que é para poder mostrar aqui informação sensitiva da espinotalâmica anterior, também está aqui. Bom, o que são as fibras espinoreticulares, ó? Ó, vamos notar aqui. O axônio do neurônio 2 dessa informação aqui de via de dor, tá? Essa informação cruza o plano mediano e segue aqui formando o trato espinotalâmico lateral. Olha aqui, quando ele passa pelo bulbo, ó, nessa representação aqui do néter, ele mostra o seguinte, ó. Quando esses axônios passam pelo bulbo, ó, olha os bracinhos fazendo sinapse aqui, ó. Tanto do espinotalâmico anterior quanto do lateral. Eles fazem sinapse aqui aonde? Nessa região do meio. Essa região do meio é chamada de formação reticular, tá? A informação reticular, ela está em todo o tronco encefálico. Eu tenho ela no bulbo, eu tenho ela na ponte e tenho ela no mesencéfalo, tá? Ela é uma das grandes responsáveis por ter ativação cortical, tá? Se tem uma coisa que a formação reticular ela faz muito bem, ela faz ativação do córtex. Na verdade, ela ativa o sistema nervoso todo, de medula espinal até córtex cerebral, bom? Mas ele é um grande ativador cortical. E essa informação de dor, ela chega aqui para quê, ó? Ó, tá? Ela chega aqui para quê? Porque ela vai acabar aqui formando, ó, um tipo de informação que trafega pela via espino-retículo-talâmica, porque assim, essa informação de dor, ela faz sinapse aqui na formação reticular e da formação reticular isso segue até o tálamo. Bom, vai fazer sinapse no tálamo também. Bom, então é um exemplo aqui de que o neurônio tem o neurônio 2, que está aqui dessa via sensitiva. Eu posso ter um neurônio 3 aqui na formação reticular e da formação reticular isso chega até o tálamo. E do tálamo ele chega até o córtex. Por que tem que fazer isso? Por que a informação de dor ela faz isso? Porque a informação do tipo dor crônica e difusa de queimação, ela não é muito precisa, né? Principalmente ela é tão abrangente e ela é tão incômoda justamente porque a formação reticular fica o tempo todo ativando o tálamo e o tálamo fica o tempo todo ativando o córtex sensitivo primário. Tá? A dor do tipo crônica, ela se passa pela formação reticular, que é para avisar que está doendo muito. Não está doendo um pouquinho, está doendo demais. É uma informação tipo queimação, está doendo pra caramba. E aquilo é crônico porque fica estimulando, fica estimulando e fica estimulando. E a formação reticular é um grande estimulador do córtex cerebral. Tá? Grande estimulador no caso de tudo, mas aí a gente está falando de via sensitiva, estimula muito o tálamo acaba estimulando muito o córtex sensitivo primário, tá bom? Então ela não segue só pela via espinotalâmica, ela também trafega pela formação reticular, certo? Muito bem. Juntos aqui formam até um sistema chamado de sistema anterolateral. O que é esse sistema anterolateral, né? Em fisiologia, o trato espinotalâmico lateral e o anterior, eles não são dissociados, tá? Apesar de acabar trabalhando tudo junto como se fosse uma coisa só. Que chama de vias do sistema anteroposterior da medula espinal. Aí chama de tudo. Que é tato leve, mais dor aguda, dor em queimação, dor específica e assim por diante. Minha gata tá miando, peraí que eu vou abrir. Muito bem, voltei. Tá bom? Então em físio acaba chamando com esse nome aí, tá? Eu vou
deletar esse esquema aqui, porque daí vocês podem se utilizar para vocês estudarem esse outro aqui. Tá bom? Esse daqui era para mostrar a informação de dor, ó, a informação sensitiva, como ela entra pela medula espinal, tá? Então aqui eu tenho o neurônio que está no gânglio da raiz dorsal, prolongamento periférico, indo lá na ponta do dedo, ó, representação aqui, a pessoa pisou num caco de vidro aqui, né? Putz, está doendo muito, né? Então essa informação sensitiva, ela trafega pelo prolongamento periférico, que vira um prolongamento central, raiz posterior, entra na medula pela coluna posterior. E aqui ela, olha o monte de sinapse que ela está fazendo, né? Ela faz sinapse aqui em um interneurônio para, no caso, fazer com que esse músculo aqui extensor ele seja inibido, ou ele pode favorecer a contração dos músculos flexores, né? Inibe os extensores e contrai os músculos flexores para você ficar nessa posição aqui de elevação de perna, né? Porque está doendo, tá bom? Da mesma forma, ela também vai fazer sinapse em um neurônio número 2 aqui da via sensitiva. O axônio cruza o plano mediano e segue pelo funículo posterior, formando o trato espinotalâmico lateral. Certo? Tem uma somatotopia da disposição dessa via ascendente aqui também. Tá? Então, no caso aqui, eu tenho fibras, no caso aqui, que são mais periféricas, são fibras de membros inferiores. Ó. No caso aqui, o trato espinotalâmico, ele pôs tanto o lateral quanto o anterior. Bom, eu tenho fibras, que no caso aqui, ó, fibras do seguido, né? Então, eu tenho fibras sensitivas de membros inferiores, seguido de fibras do tronco inferior, depois tem fibras do tronco superior até a região de membro superior e parte da cabeça, tá bom? Então, a disposição das fibras é essa, de mais distal para mais proximal, de lateral para medial, tá bom? Desde o pé até a posição das fibras da cabeça. Então, essa representação aqui desse medulúnculo, né, esse homúnculo na medula espinal, tá bom? A informação de membros inferiores, tronco, membro superior e cabeça, tá? Sempre de lateral, de distal para proximal na disposição lateral para medial, tá? Então, se eu tiver um tumor aqui pequeno, ele começa pressionando as vias de membro inferior, depois isso vai pressionando mais até chegar em membro superior, tá bom? Aí já pressionou bastante a via sensitiva, tá? Muito bem. O que mais que eu vou encontrar aqui também, ó? Então, os trato espinocerebelar posterior, ó. Então, espinocerebelar posterior. Então, eu tenho o neurônio número 2 aqui da via. Tá aqui essa é uma representação. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, essa é uma secção transversal, uma fotomicrografia da medula espinal, a região torácica, tá? Torácica. Então, aqui eu tenho o seguinte, ó. O neurônio número 2 da via de propriocepção do tipo inconsciente, ó, tá? O neurônio da via de propriocepção do tipo inconsciente fica aqui nesse núcleo aqui, ó, que é chamado de núcleo torácico dorsal, ou núcleo dorsal de Clark. Bom? Esse neurônio ele recebe informação que está vindo lá do gânglio, tá? A informação do tipo propriocepção de membros inferiores. Então eu vou pegar aqui, ó, membros inferiores, não, deixa eu pegar aqui um esquema para a gente poder entender bem e ficar bem claro aqui, talvez esse aqui. Então eu vou pegar esse slide aqui e vou colocar ele aqui atrás para a gente poder entender bem isso, ó. Isso, ó. Então eu tenho aqui o gânglio da raiz dorsal, certo? O neurônio está aqui dentro. Tem um neurônio aqui que está captando essa informação aqui, tá vendo? A sensação músculo-articular para o cerebelo, que é essa informação aqui em azulzinho, ó. Esse prolongamento periférico vira um prolongamento central, entra pela raiz posterior e está fazendo sinapse aqui, tá vendo? Ó? Em um neurônio 2, ó.
É isso que ele está querendo mostrar aqui. E esse neurônio 2, o axônio desse neurônio, ele segue pelo mesmo lado na medula espinal. Ele é ipsilateral. Ó. O axônio ele segue e forma o quê? E forma uma via espinocerebelar. Então é isso que eu quero mostrar nesse esquema aqui. Ó. O axônio desse neurônio número 2, que está captando informação músculo-articular do tipo inconsciente, o axônio dele segue pelo funículo lateral, só que formando uma via para o cerebelo, que a gente chama de trato espinocerebelar posterior. Bom? Então, ó, ele segue, esse axônio segue do núcleo torácico da coluna posterior. Então, eles emitem axônios que ganham o funículo lateral ipsilateralmente, fletindo-se, formam o trato espinocerebelar posterior. Eles vão penetrar no cerebelo pelo pedúnculo cerebelar inferior. Bom? Está trafegando em informação do tipo quê? Propriocepção inconsciente, originados nos fusos neuromusculares e nos órgãos neurotendinosos de Golgi, dos membros inferiores e do tronco. Porque o núcleo torácico dorsal ele só existe de T1, dos níveis de T1 até L1, até ali entre L1 e L2, até quase o final da medula, tá? Então, ele está de tórax para baixo. Ele não existe no tórax para cima. Então, como é que ficaria a informação de propriocepção inconsciente para os membros superiores, né? Essa é uma dúvida aqui, tá? Eu já vou explicar aqui para vocês. Então, ó, usando esse esqueminha, o neurônio número 2 forma o trato espinocerebelar posterior. Bom? Joia. E nos membros superiores, como é que vai ficar essa informação sensitiva, né? Como que ela vai transcorrer? Então, eu tenho uma representação aqui da medula espinal, que é como se fosse esse tubinho, tá bom? Eu tenho a representação da posição do núcleo torácico posterior, tá bom? Ó, que capta a informação do quê? De propriocepção inconsciente dos membros inferiores e do tronco. Ele está onde? De C8 até L2, tá? O que vai ocorrer com a informação de nível cervical C5? Né, de C5, ela não vai fazer sinapse aqui em C8, né? Porque aqui é só informação de membro inferior, que C5 já seria membro superior, né? Então eu tenho a representação aqui do gânglio da raiz dorsal de um nível de C5, ó. Tem um prolongamento periférico e um prolongamento central. Vocês vão notar que esse prolongamento central, na região de cervical, ó, ele vai subir, vai ascender em direção ao bulbo, tá? Ele vai em direção ao bulbo. No bulbo, ele vai encontrar um núcleo chamado de núcleo cuneiforme acessório, tá? O que é um núcleo cuneiforme acessório? Então, eu vou pegar aqui um esquema que tenha o núcleo cuneiforme, né? Para a gente poder entender. Que tinha um esqueminha aqui, ó, que era aqui, ó, o núcleo cuneiforme. Bem próximo do núcleo cuneiforme aqui no bulbo, tem um núcleo cuneiforme acessório, tá? Então, o que ele capta? A informação de propriocepção do tipo inconsciente dos membros superiores, ó. Propriocepção do tipo inconsciente dos membros superiores e pescoço. E vai conduzir essa informação para onde? O axônio desse neurônio 2, né? Então, no caso dessa via aqui, o neurônio 2 está aqui, ó. E daqui esse axônio ele vai em direção ao cerebelo, ó. Ipsilateralmente, tá bom? Ipsilateralmente, tá? Toda informação que chega no cerebelo, ela é ipsilateral, tá bom? A informação do membro superior, tronco esquerdo, membro inferior esquerdo, chega no córtex cerebelar esquerdo. Toda informação do lado direito chega no lado direito do cerebelo, tá bom? Ó. Mas eu tenho uma outra via do cerebelo aqui também, que chega aí pro cerebelo,
que é o trato espinocerebelar anterior, tá bom? Então, o trato espinocerebelar anterior, ele vai ser formado a partir do quê? Né? Então, é a mesma informação de propriocepção do tipo inconsciente, tá? Mas aqui eu tenho o seguinte, ó, tá? Eu tenho neurônios cordonais de projeção, estão ali na coluna de 5 a 7, tá? Que ficam situados na coluna posterior e na substância intermédia, que são essa representação é esse neurôniozinho aqui em azul, tá? O axônio desse neurônio 2, ele pode subir indo em direção ao cerebelo ipsilateralmente, que no caso aqui ele forma a via espinocerebelar posterior, ou ele pode cruzar o plano mediano. Ó. O axônio desse neurônio 2 pode cruzar o plano mediano. Quando cruza o plano mediano, ele forma o trato espinocerebelar anterior. Bom? Então ele cruza o plano mediano e ele ascende pela medula espinal. Então, ó, os axônios que ganham o funículo lateral do mesmo lado ou do lado oposto. Então eles penetram no pedúnculo cerebelar superior. Ó. As fibras cruzadas na medula espinal tornam-se a cruzar no cerebelo antes de entrar. Lembra que eu falei para vocês, toda informação sensitiva que vai para o cerebelo, ela tem que cruzar para chegar até o córtex. Se ela cruzou o plano mediano na medula espinal, antes de entrar no cerebelo, ela cruza novamente. Tá? Então ela cruza aqui embaixo, para na hora que chegar no cerebelo, ela cruza de novo. Para que toda a informação chegue sempre ipsilateral. Bom? Então tem informação do tipo propriocepção inconsciente dos órgãos neurotendinosos. O que trafega no espinocerebelar anterior? Eventos da própria medula. Então o cerebelo ele é informado de quando os impulsos motores chegam à medula espinal e qual a intensidade e a eficácia delas. Tá? Um pouco mais à frente a gente explica mais sobre isso. Sobre as vias que penetram no cerebelo, ó. Então eu tenho a representação das vias cerebelares aqui, ó. Bom, deixa eu ver se são essas daqui. Eu tenho, deixa eu ver se são essas daqui que vai representar. Não, essas daqui são outras. Deixa eu ver se eu tenho. Bom, eu acho que eu não tenho nenhuma outra figura para poder. Ah, não, eu acho que essa daqui. Não, eu queria uma que mostrasse. Tá, eu vou ter que acrescentar uma outra figura aqui para poder demonstrar. Bom, mas não tem problema. Vai ter uma aula só sobre cerebelo, tá? E eu vou explicar essa via aqui de novo. Eu volto nela. Então não tem nenhum problema se não ficou muito claro isso daqui agora. Depois eu explico para você. Tá aqui, volta, tá bom? Volta. Não precisa se preocupar com tantos detalhes agora. Já vão aprendendo. Vocês têm que entender bem a posição dos tratos, onde ele chega, como ele é formado, por onde ele passa, onde ele vai, qual é a finalidade dele, a função. Isso tem que estar na mente de vocês já. Vão construindo as vias, tá bom? Esse primeiro bimestre não é fácil, porque construir essas vias ascendentes é bem complicado. Mas como vocês já tiveram um pouco, eu acredito que vai acabar ajudando. Bom, tem outras vias também aqui. Ó. Eu tenho uma via chamada espinotetal. Tá? Essa via espinotetal, ela passa pela medula espinal para chegar até o teto do mesencéfalo, no caso, no quarto ventrículo. No quarto ventrículo não, no colículo superior. Tá? Então tem informação aqui, tem o neurônio do gânglio da raiz dorsal, que está conduzindo informações aferentes para os reflexos espinovisuais, tá? Então essa informação ela trafega, entra na medula espinal, faz faz sinapse com um neurônio 2 da via. Esse axônio cruza o plano mediano e forma um trato chamado de trato espinotetal, ó. Então, e segue pelo funículo anterolateral da medula espinal, ali muito próximo dos tratos espinotalâmicos, tá bom? E segue, passa pelo bulbo, passa pela ponte e chega no mesencéfalo para fazer sinapse no colículo superior, tá bom? Por quê? Porque eu tenho reflexos espinovisuais que tem que obrigatoriamente essa informação sensitiva chegar até o teto do mesencéfalo para posicionar o corpo, que eu vou estar posicionando o corpo, posicionando o músculo, e eu preciso posicionar os olhos para eu poder olhar e ver o que está vindo na minha direção, entendeu?
Então, para ter esse reflexo, eu preciso ter informação sensitiva também, tá? Então, essas vias também são muito importantes para isso, certo? Eu tenho uma via ali também chamada de espino-olivar, ó, tá? Que é dos órgãos cutâneos e proprioceptivos também. São aquelas vias que vão influenciar o cerebelo, tá bom? Então tem o gânglio da raiz dorsal, esse neurôniozinho representado aqui em azul, prolongamento periférico, central, faz sinapse no neurônio 2, está aqui na medula espinal. O axônio desse neurônio cruza o plano mediano e ascende, ó, trato espino-olivar. Ele vai finalizar esse trato aqui, passa pela medula e vai finalizar em um núcleo chamado de núcleo olivar, tá? Chamado de núcleo olivar inferior. Vocês se lembram que no bulbo tem a oliva, né? Dentro da oliva tem um núcleo, chamado de núcleo olivar, tá? Esse núcleo olivar recebe essa informação dos órgãos neuromusculares, tá? E dos órgãos cutâneos e proprioceptivos via o trato espino-olivar, tá bom? Então essa informação chega até o núcleo olivar e do núcleo olivar o neurônio daqui vai cruzar novamente o plano mediano, porque toda informação sensitiva para o cerebelo é ipsilateral, e vai chegar até o córtex cerebelar. Bom? Então o cerebelo tem várias formas de receber informação sensitivas de órgãos neuromusculares, não são só pelas vias espinocerebelares, tá? Via espinorreticular, que é a informação que passa pela medula espinal e vai propriamente dita para a formação reticular, tá bom? Então são informações aferentes que influenciam a consciência. A dor é uma delas, tá bom? Você pode acordar com dor, você pode acordar com estímulo sensitivo, aí a formação reticular, ela é um grande ativador do tálamo e um grande ativador cortical, tá? Então por isso que eu falei assim, você pode acordar, porque geralmente você está dormindo, aí quando você sente dor e você acorda com dor, geralmente quem te acordou é a formação reticular, tá? Estimulada, conduzindo um estímulo álgico, bom? Então informações aferentes entram na medula espinal, fazem sinapse aqui com o neurônio 2, o axônio desses neurônios trafegam ali, ó, pelo funículo lateral da medula espinal, são fibras espinotalâmicas, tá bom? Do trato espinotalâmico lateral. Só que são aquelas que vão obrigatoriamente fazer sinapse na formação reticular bulbar, pontina e mesencefálica. Bom? Essas três aqui, quem está no livro deu mais detalhes no livro do Snell, por isso que eu acabei colocando aqui para vocês, tá bom? E agora vai ficar só as vias descendentes, mas eu só vou pincelar, tá bom? Só vou pincelar. As vias descendentes, no caso aqui, uma das mais importantes... primeiro deixa eu só explicar sobre elas, né? Então, são impulsos que são conduzidas aos neurônios motores da coluna anterior. Então, essas vias descendentes, elas têm origem em centros superiores. Os centros superiores seriam o córtex cerebral, no caso, o córtex motor, pode ser córtex motor primário, pode ser o suplementar, pode ser o pré-motor, pode ser sensitivo primário, que também vai acabar descendo, né? Vai ter informação sensitiva aí também. Mas tudo bem, o impulso para estimular o neurônio da coluna anterior, ele é superior. Tá bom? Então ele vem do córtex ou ele vem de tronco encefálico. Ou ele vem de região superiores, ou seja, do prosencéfalo ou tronco encefálico. Então, são muito responsáveis pela motricidade voluntária da musculatura distal, tá bom? Como grande exemplo aí, que é o trato córtico-espinal. Tem um exemplo aqui, ó. Então, neurônios estão vindo aqui do córtex cerebral, vamos dizer aqui o que chama de córtex motor. Essa informação, ela descende, ela passa pelo tronco encefálico ipsilateralmente, a sua origem, ó, então no caso aqui do lado direito, ela está descendo, mas quando chega aqui na ponte, ela cruza o plano, chega no bulbo, ela cruza o plano mediano, então grande parte das fibras serão cruzadas e ela vai acabar atingindo na medula espinal os neurônios motores da coluna anterior do lado oposto,
No caso aqui, se ela se iniciou no lado direito, ela vai acabar estimulando grande parte dos neurônios que estão do lado esquerdo. Mas são todos, professor? Não. Algumas fibras não cruzam o plano mediano, tá bom? Bom, essa influência sobre os neurônios motores pode ser de forma direta ou indireta, ou seja, a hora que chega lá, ele pode fazer sinapse mesmo em um neurônio motor alfa ou gama, ou ele pode fazer um neurônio internuncial, que é um interneurônio, tá bom? No caso, a posição dos tratos descendentes é sempre esse aqui, ó. Então esse aqui é uma fotomicrografia de uma secção transversal da coluna espinal do macaco prego, tá? Isso aqui foi um trabalho que eu fiz há muito tempo atrás, eu publiquei esse trabalho, muito tempo não, 2 anos eu publiquei esse trabalho, e tem umas imagens bem legais aqui, ó. Essa é uma imunistoquímica para, acho que é glutamato. E aqui, ó, tá vendo aqui, ele tá tudo branquinho, ó. Essa borda branca aqui, ó, é a posição dos tratos motores, tá? No caso aqui, dos tratos motores descendentes que trafegam pelo funículo lateral, tá bom? Então, eu tenho aqui, por exemplo, a posição do trato córtico-espinal e a posição do trato rubro-espinal. Eles ficam aqui, tá? Ah, professor, mas só ficam aí? Não. Eu tenho vias que vão trafegar pelo funículo anterior também, ó, que está aqui meio branquinho aqui, ó. O funículo anterior também tem fibras motoras, que são descendentes aqui também. Bom? Muito bem. Então, a hora que a gente muda, ó, por exemplo, ó, chamado de sistema lateral, né? Então, ó, o trato córtico-espinal lateral. Então, ele tem origem aonde? Em neurônios piramidais do córtex motor primário, lá na camada 5 do córtex motor primário, tá? Que é uma estratigrafia. Na camada 5 eu tenho bastante neurônios piramidais, cujos axônios são de projeção. Esse axônio, ele descende, ó, vai decussar aqui nas pirâmides, ele forma a decussação das pirâmides, demonstrando que a motricidade do tipo voluntário ela é cruzada. Bom? As fibras que não se cruzam formam um outro trato, que é o trato córtico-espinal anterior, que também é chamado de sistema anterior. Bom? Eu tenho um sistema lateral e tenho um sistema anterior. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu não tenho só o trato córtico-espinal que está funcionando aí, tá? Como é um sistema, isso quer dizer que tem mais tratos. Tem mais tratos aí, tá? Não é só o córtex que influencia, como eu falei também. O tronco cerebral também tem regiões que vão ter influência sobre neurônios motores. Bom? Então, ó, eles ligam-se aonde? Aos neurônios motores laterais e que controlam a parte distal dos membros, tá? O trato córtico-espinal lateral, ele é específico para controle de músculos distais, para controle de movimentos finos, tá? Principalmente, vamos dizer, mão, perna e pé, no caso aí, para membro superior bastante especificado a mão, tá? Que é para movimento das mãos, e no caso de membros inferiores, pegando a coxa, perna e pé, mas bem especificado o pé também, tá? Você tem que ter muito neurônio para esse tipo de movimento, para controlar esses neurônios motores, porque o movimento é muito fino, é muito refinado, você precisa ter bastante disposição neuronal ali, certo? Muito bem. O trato rubro-espinal, ele tem início, tá vendo? Isso aqui é um exemplo, não tem início no córtex cerebral, ele tem início no núcleo rubro. O núcleo rubro é um núcleo motor bem grandão que está no mesencéfalo, ali no tegumento mesencefálico, tá? Os seus axônios, eles cruzam o plano mediano, ó, eles cruzam o plano mediano, aqui na decussação motora ao nível do mesencéfalo, eles cruzam o plano mediano aqui, o axônio ele descende por uma via muito próxima do trato córtico-espinal lateral, tá bom? Do trato córtico-espinal, tá? E quando ele chega na medula espinal, ele também vai se ligar a neurônios motores. Então, liga-se aos neurônios motores laterais e controla a parte distal dos membros, tá? Assemelha-se muito à função do trato córtico-espinal, tá? Porém, um número bem reduzido de fibras. Esse núcleo é um núcleo ele é um núcleo acessório
do trato córtico-espinal, tá bom? Ele trabalha mais assessorando ele do que... você vê muito pouco dele, tá? No caso de lesão de trato córtico-espinal, vai lesionar as fibras rubrais também, então raramente você vai ter só ele, tá bom? Você pode ter alguns exemplos de ter só a função do rubro quando você tem lesão de córtex motor primário. Aí você tem uma ação rubral ali. Mas ela é bem pequena, não é igual o córtex, evidentemente. É muito grande em macacos, em símios ele é muito mais ativo do que em humanos. Muito bem. Sistema medial, né, que vai controlar a musculatura proximal. Então eu tenho, por exemplo, o trato córtico-espinal. Vou botar aqui. Eu tenho o trato córtico-espinal anterior, ó, ele veio ter origem no córtex cerebral. O seu grande objetivo é a motricidade voluntária axial e proximal dos membros superiores, no caso aqui, né? Axial e proximal dos membros superiores. Então, olha que interessante, ó. Aqui já demonstra que os tratos que vão motores que seguem pelo funículo anterior, que são mais mediais, eles formam um sistema chamado de sistema medial. O sistema medial é para controlar a musculatura proximal, enquanto que o sistema lateral controla a musculatura distal. Tá bom? O sistema lateral, musculatura distal. O sistema medial, musculatura proximal. Tá bom? Eu tenho outros tratos, por exemplo, o trato teto-espinal, está a origem lá no teto do mesencéfalo, nos colículos superiores. Dessa vez são fibras descendentes, não ascendentes, tá bom? Servem para... eles são muito ativos em situações de reflexos para estímulos visuais. Quando alguém te taca alguma coisa no seu campo visual e você tenta pegar ou você tenta desviar. Tá bom? Trato vestíbulo espinal também, trafega pelo funículo anterior, tá? São de origem dos núcleos vestibulares e também controlam a musculatura proximal, tá? Trato retículos espinais, tá? Da ponte do bulbo da formação reticular e servem para controlar baseados em estímulos de equilíbrio e postura básica, uma vez que a formação reticular e os núcleos vestibulares precisam de informação vestibular entrando ali. Bom? Então eu tenho um grupo de fibras para controle da musculatura que é mais próxima da linha média e eu tenho um grupo de estruturas para controlar neurônios que são mais distais. Tá bom? Então eu tenho um grupo que controla músculos mediais e tem um grupo de fibras que controla músculos que são laterais. Tá bom? Deixa eu ver se tem algum esquema aqui. Não tem. Eu vou pegar um esquema. Eu acabei esquecendo de colocar para poder ajudar. Ó. Isso, ó, vamos voltar isso aqui para lá. Talvez eu tenha um outro aqui que ele retém aquela representação do corpo. Deixa eu colocar. E esse daqui, ó, esse fica bem legal, ó. Não, esse daqui não está ajudando muito, não. Vou pegar esse daqui mesmo, ó. Esse daqui mesmo. Esse para poder lembrar, ó. Vamos colocar ele aqui, ó. Aqui. É mais fácil eu pôr ele aqui, ó. Então eu tenho aqui o seguinte, ó. Na coluna anterior da medula espinal, vocês se lembram que eu tenho neurônios que eles vão controlar a região mais proxima, que controla a musculatura proximal, tá? E eu tenho neurônios que controlam a musculatura que é mais distal. Eu tenho neurônios que controlam a musculatura flexora e tenho neurônios que controlam a musculatura extensora. Esses neurônios que são mais mediais, eles são influenciados por tratos mediais, que são todos esses daqui, ó, o sistema medial, que vai estimular na musculatura, vai ter uma participação muito grande no controle da musculatura proximal. Da mesma forma, eu tenho esses neurônios que são mais distais. Tá? Esses neurônios que são distais controlam a musculatura distal. Eles são muito influenciados pelo trato córtico-espinal que passa aqui, ó.
tá? E o trato córtico-espinal que passa aqui. O trato córtico-espinal e o trato rubro-espinal, ou seja, do sistema lateral, tá? Então, sistema lateral para a musculatura, para neurônios laterais, para a musculatura distal. Bom, acho que assim fica mais claro, ok? Muito bem, eu vou enviar junto aqui com a aula um atlas de medula espinal, de secção, para vocês poderem estudar em casa. Eu vou dar uma aula sobre isso aqui também, tá? O próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre esse atlas e vou entrar também nas considerações anatomoclínicas para poder compreender alguns tipos de lesão aí de medula, tá bom? Muito bem, pessoal, eu vou pausando aqui o vídeo agora. Foi 1h15, já é o suficiente, vocês têm bastante material para vocês poderem estudar. Eu estou indo bem devagar, tá? Para poder explicar bem, então o áudio às vezes fica meio longo, mas é para tentar ver o máximo de compreensão, trazendo o máximo de compreensão para vocês. Qualquer dúvida eu estou à disposição, pode mandar e-mail, pode mandar mensagem, tá? E tiver alguma dica para dar, questão de aula, de como que ela está indo, podem ficar à vontade, tá? Vamos marcar para a gente também se tirar dúvidas, tá? Eu vou falar com a representante para a gente marcar dias para a gente poder estudar juntos, tá bom? Um abraço, pessoal, fiquem com Deus e até a próxima. Até mais.